a nossa querida irmã Eliane, sua digníssima esposa. Eles congregam ali na nossa sede setor em Jardim Aurélia, com o pastor Diego Prado. E hoje ele está incumbido da responsabilidade de nos transmitir a palavra de Deus. Eu queria saber dos irmãos se eles estão felizes, vocês estão felizes em receber este casal tão amável entre nós. Pode levantar a sua mão e dizer um amém? Amém! Fiquemos de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Claudecir, faça essa oração, por favor. Salve para a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, tão sagrado, que nós estamos, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos, nosso coração alegre, para ouvir a Sua palavra, Pai. Por bondade e misericórdia, nós clamamos que o Senhor envie o Espírito Santo de Deus neste lugar, Pai, para curar, para libertar, para abençoar, para mudar a situação. Senhor, Tu sabes a necessidade da Sua igreja. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor desça com o Seu Espírito Santo sobre o Teu servo, enche ele de graça e de bênção, Pai, com certeza atingirá os nossos corações. Em nome de Seu Filho Jesus, nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Vamos sentar. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite com vocês, em especial atendendo o pastor André. Já aprendemos a amar o pastor André, essa igreja, a terceira vez que a gente vem aqui. Esse grupo de obreiros tão simpático, igreja abençoada, bonitinha. Sempre comento, que igreja bem feitinha, bonitinha, de uma coluna alta, glória a Deus. E meus irmãos, eu estou muito preocupado hoje, porque eu não esperava que eu fosse encontrar um mestre das Assembleias de Deus, pastor Dionísio Rocha. O pastor Dionísio Rocha, meus irmãos, eu tenho 60 anos de idade. Para mim, ele está no mesmo nível do pastor Antônio Gilberto. E esses dias, não é porque estou na frente do Senhor, eu comentei com o pastor Diego e com o pastor Antônio Caetano: os sinos da harpa, nós precisamos passar por uma revisão. Tem muita coisa nos sinos da harpa que precisa mexer. E eu ouvi numa reunião de obreiro o pastor Dionísio falar isso. Não existe um amante da minha alma, não existe aleluias ao meu reino. O Iá de aleluias é o nome de Deus sagrado que está tragando resumido. Você não pode pôr essa aí. Então, meus irmãos, eu me lembrei, já é uma honra o Senhor aqui, eu não sei como eu vou conseguir pregar. Sou sincero e falar para vocês. Que Deus, eu recebo do Senhor, pastor Dionísio, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Eu espero não cansar vocês. Um tema bastante atual para a nossa época. Eu venho falando sobre isso. Gosto demais de falar sobre os eventos que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós estamos praticamente nos últimos segundos, nos últimos raios de sol da existência do homem na terra, porque a porta da graça vai se fechar a qualquer momento. Pode acontecer hoje, esta semana pode ser decisiva para o toque do último chofar ou da última trombeta. Então eu quero que você abra a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. É um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e nós vamos falar sobre o período dos pés da estátua e um pouquinho sobre a estátua. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 40. Nós vamos até o versículo 43, que diz assim: e o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiu-se quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Presta atenção aqui. Só que ele tirar o sono. Misturar-se-ão com semente humana,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus tivesse que resumir toda a história da humanidade, Deus não teria problemas em fazer isso. Aliás, Ele fez isso. Ele fez isso em um sonho de 150 palavras. Se vocês pegarem a narrativa do texto desse capítulo 2, o sonho que o rei Nabucodonosor teve, da visão da grande estátua, contado nas palavras, não vai passar de 150, 160 palavras, de acordo com a sua tradução. O que está em evidência aqui? Primeiro, quero dizer para vocês que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente encontra narrativas históricas do que foi os judeus do Império Babilônico. Valendo lembrar que em Babilônia, os judeus, ao contrário de cativos em outras nações como a Síria e o Egito, eles podiam trabalhar e construir suas grandes fortunas. Eles podiam ser empresários, lojistas, como sempre foram, enriqueceram o mundo todo, e enriquecem o mundo todo até hoje, porque os maiores donos de banco, quem manda na economia mundial, são os judeus. Os assassinos do povo judeu sabem disso, não vou citar o nome, mas tentaram eliminar essa raça da face da terra, sabendo que eles mandam na economia mundial. Mas por que eles mandam? Porque Deus deu uma promessa a Abraão. Eles iriam ser como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. É uma promessa maravilhosa. Essa promessa está com o povo judeu. Até o capítulo 7 nós encontramos narrativas do que foi Israel, o povo hebreu na terra de Babilônia. A partir do capítulo 8 nós vamos encontrar sonhos muito estranhos. Muito estranhos. Sonhos enigmáticos de animais que não existem na criação da humanidade. E nós vamos falar sobre isso. Lembrando vocês que Daniel, em Israel, na literatura hebraica, pastor Eunício, não é considerado profeta. Ele é considerado Rohá, ou Rohamim, que é sábio. Ele não é considerado profeta, mas é considerado um dos maiores sábios que nasceram dentro do povo de Israel. Meus irmãos, o mundo só conheceu 4 grandes impérios mundiais. Por mais que tentaram, por mais que fizeram, por mais que grandes homens se levantaram, a visão da estátua que Nabucodonosor teve, que sonhou, quase foi considerada uma pena de morte, a nível de todo o império, porque ninguém sabia. Meus irmãos, esta visão, este sonho dessa grande estátua, é um resumo da história da humanidade até os nossos dias. Nós estamos nesse sonho. E eu vou mostrar para vocês. Nós estamos lá nos dedos dos pés, na última parte da estátua. Mas olha que coisa interessante, o que sustenta a grandiosidade dessa estátua é barro misturado com lodo. E não existe barro misturado com lodo. Quem trabalha na roça sabe disso. Ou é barro ou é lodo. Gente, não existe barro de lodo. Está em evidência aqui o quinto elemento, que não existe no nosso mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que se esses dias, que a tribulação desses dias será tão grande, os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo, porquanto as virtudes, as potências do céu serão abaladas. Ou seja, quem ficar aqui há um período chamado grande tribulação vai ver coisas que a humanidade jamais viu, coisas de filme, de cinema, coisas terríveis que existem no mundo espiritual e em dimensões paralelas à nossa. Talvez o que eu vou dizer para vocês hoje à noite assuste, mas eu quero te trazer uma informação. Nós não estaremos aqui. Nós estaremos na presença do Senhor Jesus, aguardando a bendita promessa que a Bíblia diz, a bendita esperança da igreja. Glória a Jesus. Pois bem, Nabucodonosor vai tentar ter um sonho de uma grande estátua. Eu procurei literatura rabínica, hebraica, pastor Dionísio, pastor André Felipe, companheiros, não descobri o tamanho dessa estátua, a altura dessa estátua. Talvez porque não fosse importante narrar o texto do tamanho da estátua, mas sim a grandeza da estátua e o que ela representa. Uma estátua enorme, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com barro, ferro e depois barro de lodo. E aí que
eu quero ficar um pouquinho com vocês, para mostrar para vocês o que está acontecendo. E a mídia não vai falar, porque ela faz parte deste grande sistema que está preparando o mundo para o que conhecemos e ouvimos falar desde o meu tempo de criança, pastor Napoleão Falcão, a grande nova ordem mundial. Estava comentando com o pastor Dionísio, pedindo perdão para o pastor André. Meus irmãos, hoje a gente não consegue ofertar no culto porque não passa dinheiro na nossa mão. Tem que vir a maquininha para as igrejas e não se escandalize, não, tem que ser assim. Nós não vamos pegar em dinheiro mais. Até 2030, nós não somente não vamos mais pegar dinheiro, mas não vamos conseguir ter acesso a dinheiro se não tivermos uma marca, um sinal colocado na nossa mão direita e na nossa testa. As coisas estão se estreitando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso a oração dela nesses últimos dias tem que ser Maranata, uma palavra aramaica muito falada na saudação da igreja primitiva. Não era a paz do Senhor, Shalom Adonai. Maranata, o que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Eles conseguiram acreditar que Jesus voltaria nos dias deles, porque eles tinham as escrituras de Daniel com eles. Eles não tinham o Novo Testamento, mas o que você tem hoje? E está perdendo a esperança e não aguarda mais o Senhor Jesus. Eu tenho boas notícias para você. O que é a cabeça de ouro? Vocês já sabem, vocês fazem parte de simpósios, de seminários. Isso é muito difundido. A Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, dá muita ênfase em ensino teológico. E isso é escatológico. A cabeça de ouro representa o primeiro grande império mundial, Babilônia. Quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos de Babilônia, os canais de Babilônia, as flores? Meus irmãos, era uma coisa de primeiro mundo, uma coisa belíssima. Belíssima. A arqueologia está aí para comprovar que tecnologia eles usaram para fazer os canais, a irrigação que eles faziam. Nabucodonosor, lembrando vocês que Nabucodonosor não é nome, é título, como é Faraó. Era um título. Nabucodonosor, ele era baixinho, pequenininho, gordinho. Tem que tomar cuidado nós quando falar isso no microfone, para não machucar ninguém, porque tem gente tão sensível, pastor André. Tem gente tão sensível como tem igreja, que até a gente tem que tomar cuidado quando fala. No final do culto, o crente propõe, pastor, não quer dizer que eu sou baixinho, gordinho, não quis dizer isso. Nabucodonosor experimentou o juízo de Deus, não somente porque ele era idólatra. Sabe que a literatura rabínica diz? Que um dos seus prazeres era fazer banquete e comer na frente de todo mundo animais que ainda estavam vivos. Tome cuidado se você tem costume de fazer isso. Tem gente que limpa o peixe vivo. Tem gente que vai comer, crente vai comer, pastor, nesse restaurante japonês, escolhe o peixe vivo, vem matar o peixe, não vem nem matar, joga o peixe vivo na frigideira, como joga o caranguejo. Isso é abominável para Deus, não é tudo, não é nada. É vida. Nabucodonosor fazia isso, ele matava animal, ele comia animal vivo, gritando. Sabe o que Deus fez? Se quer comer com animal, então você vai ser por 7 tempos como um deles, um animal. E vai lá Nabucodonosor, 7 anos, vocês conhecem a história, não faz parte da mensagem. Esse foi o primeiro grande império mundial. Vem o segundo grande império mundial, todos sabem, o peito de prata, o império Medo-Persa. A aliança que Dario faz com o seu genro Ciro. E depois Ciro emite cartas para libertar o povo de Israel que estava cativo em Babilônia, no Império Medo-Persa. Tem a história de Ruth aí. Aí perdeu a história de Esther aí. Radassa, Mardoqueu. Ciro chega a ser chamado como gentil de Mashiach, que é Messias. Título que não se dá a nenhum goim, a nenhum estrangeiro. Por isso vale acreditar que o anticristo pode vir de qualquer outra nação que não seja Israel. Se Ciro foi chamado de Messias pelo povo judeu, e o próprio Deus chama ele de ungido, e a palavra ungido significa Messias. Meus irmãos, não duvidem de nada. O Império Medo-Persa não tinha a glória do primeiro império, porque agora o peito é de prata, e a gente sabe que a prata é inferior ao ouro. Só que o Império Medo-Persa
Império Grego é dividido entre seus 4 generais. Eu me recordo agora de uma das palavras de Jesus que disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Conquistou o mundo inteiro. Não havia terra onde Alexandre o Grande não havia conquistado. Ele conseguiu conquistar essa idade, meus irmãos. Todo mundo na antiguidade. Quando ele chegou na terra de Israel e tomou conhecimento das escrituras do povo judeu, ele mandou separar 70 sábios, escribas, copistas, levou para 70 ilhas, distante uma das outras. Olha que coisa bonita eu vou falar e vocês vão gostar do que eu vou falar agora, para confirmar que a palavra de Deus é perfeita, como foi lido nesta noite aqui, e ela é a palavra de Deus. Esses 70 copistas foram colocados em ilhas distantes umas das outras, com apenas tratados como príncipes. Alexandre o Grande andou mais na literatura das outras nações. Eu ainda tenho as minhas dúvidas se a gente não vai encontrar esse nome no rei. Nós temos a nossa Bíblia hoje e devemos a ele a versão dos 70, conhecida como Septuaginta ou Septuaginta. Esses 70 começam a copiar. Meus irmãos, não tem uma vírgula de diferença. 70 bateram certinho, escrita por escrita. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não complica a palavra de Deus. A Bíblia ainda é a palavra de Deus. Sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Aleluia! Você liga aí, glória a Deus. Glória a Deus. A versão dos 70, aquele encantou ele quando ele viu o sumo sacerdote, ele caiu no joelho e começou a chorar. Pena que a literatura ocidental não fala nada sobre isso. Quando ele viu o sumo sacerdote, ele começou a chorar. E aquele homem não descia do cavalo para ninguém, nem para sua mãe. Ele levantou a cabeça com medo e disse: eu vi esse homem em sonho. E ele disse: vai, porque tu conquistarás toda a Macedônia. Eu vi esse homem em sonho. Esse foi o Império Grego, o Império das Olimpíadas. Jesus pegou parte desse império, porque nos dias de Jesus que falava grego. Irmãos, o Novo Testamento foi traduzido em grego, chamado de koiné, um grego mais simples, mais acessível, porque a língua grega é uma língua muito difícil de se falar. Para cada palavra tem uma coisa, para cada coisa tem uma palavra. Esse foi o Império Grego. Até que apareceu um quarto grande império mundial. Lembra? Babilônia, cabeça de ouro. Medo-persa, prata. Grego, ventre, quadris de bronze. Olha como os metais vão caindo de validade, de valor, de preciosidade. Olha quando vai chegar no mundo essa geração que não suporta mais. E agora vem o quarto grande império mundial, que é o ferro. Daniel viu esse império na forma de um urso e comia muita carne. E os seus dentes eram de ferro. Daniel fica assustado, ele cai sem força no chão. Um anjo precisa levantá-lo. Ele se recusa a levantar, ele está muito fraco, porque ele está assustado com o que ele vê. Roma crucificava 300 a 400 pessoas por dia, não tinha mais madeira. Eles começaram a derrubar esteio da casa, da pessoa, da família que ia ser crucificada. Talvez seja esse um dos motivos do porquê Jesus diz para João, apontando para Maria: eis aí a tua mãe, cuida dela, não tem mais casa. A cruz onde eu estou pregado é na travessão da casa de mamãe. E depois ele vira para Maria, chamada de Miriam, tradutor não entendeu nada, e diz: eis ali o teu filho, ele vai cuidar de você, sem casa você não vai ficar. Acabou. 4 grandes impérios mundiais. Vocês se lembram, né? Começou com Babilônia, vai terminar com o Império Romano. O Império Romano hoje existe, mas não mais da forma política,
Pastor Dionísio sabe disso. Grande mestre. Da forma religiosa, né? E algumas igrejas estão fazendo aliança com eles de novo. A Bebrais, por exemplo, que ela convidou o senhor a Bebrais voltou a fazer aliança, beijar a mão deles. Não existe mais um poder político, agora é religioso. Teve que vir a reforma no ano de 1500. Um advogado, magrinho, francinho, ninguém dava nada para ele. Foi ele que traduziu, porque ninguém entendia culto. Liturgia era tudo numa língua morta chamada latim. Ninguém entendia nada de absolutamente nada. Mas esse homem entendeu aquele latim, traduziu para o povo alemão. Porque ele traduziu, você tem a sua Bíblia hoje. Olha que coisa fantástica. Essa forma religiosa do poder romano, prestem atenção, derramou mais sangue do que a Roma imperial. A Roma religiosa derramou muito sangue, minhas irmãs. Muita gente, muito judeu morreu. Vocês se lembram da Inquisição? E eu tenho uma notícia boa. A probabilidade de vocês serem judeus aqui no Brasil é muito grande. Porque o povo brasileiro foi colonizado por judeus que fugiram da colonização, da Inquisição, na Espanha e em Portugal. Glória a Deus! O Brasil não tem nada de pau. O Brasil foi uma história de carochinha inventada por quem quer disfarçar maquiagem. Brasil com Z de barro, Silai, o homem de ferro que socorreu Davi quando fugia de Absalão. Brasil tem as iniciais das 4 matriarcas. Por isso esse país será o celeiro do mundo. Nós temos tudo, e com esse tudo nós vamos receber Jesus quando ele voltar para reinar com nossa igreja. Glória a Jesus. E ninguém tira esses netos da nação brasileira. Glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas presta atenção. Olha que coisa incrível. 4 grandes impérios mundiais, o último termina com Roma, vem até hoje Roma papal, religiosa. Eu me aposentei na banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Era difícil eu ficar em casa no domingo, muito, porque todo domingo tinha uma festa religiosa. Cidade pequena como Pedra Bela, do tamanho de Cidade de Jardim, do tamanho desse tamanhozinho, mas lá no meio da praça tinha uma catedral. Tinha uma catedral. E meia dúzia de rua, acabou. Esses dias eu fui numa cidade, no Paraná, divisa com o estado de São Paulo, divisa com o Paraná, chamada Pedrinhas Paulista. Vocês já ouviram falar disso? Pedrinhas Paulista? Eu fiquei encantado de entrar na cidade. Tem sua igreja católica, pastor. O senhor acredita? Só a igreja católica. Não é. É o poder que tem ainda hoje. Eles estão vivos, eles não morreram. E eles têm poder. Não duvide do que Roma pode fazer ainda. A cúria romana. Para mim, o falso profeta virá esse sistema. Vai ser uma união de várias igrejas. E muita coisa acontecendo. Muita coisa que eu não posso falar para vocês porque vai gerar muita confusão na cabeça de vocês. O pastor Diego fala no Jardim Aurélio. A gente tem que tomar cuidado com o que prega de domingo, porque nem sempre o povo está preparado. Mas você vem pregar terça-feira, não tem crente na igreja. Meu Deus. Ah, Jesus, então quando que eu vou pregar? Oxe, é difícil, pastor. Esses últimos dias vão de mal a pior. Terminou no ferro, mas não terminou no ferro. Aí vem barro misturado com ferro. É a cultura de hoje, é essa geração. O barro misturado com ferro. É democracia, é direita, é esquerda. Que não é direita nem é esquerda, ninguém sabe o que é. Olha a confusão. Mas uma coisa me chama a atenção. Meus irmãos, barro de lodo. Olha que coisa interessante, diz o versículo 43. Quando alguém viste do ferro misturado com barro de lodo. Não existe barro de lodo. Ou é barro, ou é lodo. Porque lodo fica gelado lá no fundo, sem a brasa. O que
irmão que está passando para cá, eu costumo falar nas aulas de escola dominical, se você gostava de acampar, de ir para a floresta, de ir para a cachoeira, não vai mais, porque está começando a aparecer coisa que você não acredita que existe. Alguém está abrindo essas dimensões, a gente não sabe como o quê. Eu vi um carro desaparecendo na minha frente. Se vocês acham que eu estou inventando essa história, minha esposa está lá. Tem alguma coisa conosco, andando conosco, lá na esquina. Jesus disse: esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se escalaria. Só que os nossos olhos estão fechados, nós não podemos ver. Não saia de casa sem fazer uma oração. Eu não saio de casa sem ler o capítulo da Torá na língua original dela. Não que eu seja melhor do que vocês, pelo amor de Deus. Mas foi a dádiva que Deus te deu. O mundo possesso por demônios vai ficar pior. O que vai tentar se misturar com o nosso DNA, mas não vai conseguir? Será que anjo caído? É bem verdade, prestem atenção, que isso até pouco tempo atrás era combatido nos nossos púlpitos. Mas os satanistas sabem disso. E eles estão conseguindo fazer sim essa pseudo-mistura de homem com anjo caído. É complicado falar isso para vocês, porque eu vou entrar em área que é perigosa. Os satanistas estão fazendo isso. O Brasil já entrou em aliança com essas criaturas faz tempo. Existe uma linhagem que não se salva mais, porque passou a linha tênue que separa os dois mundos. Não se brinca com a salvação. Salvação é algo para não se brincar, é algo para se pensar. Seres híbridos? Será que o mundo da antiguidade não foi destruído por causa dessa mistura? Só se salvou Noé e a sua família. A segunda coisa, será que esse lodo misturado com barro, que não se mistura, tenta que não vai, o DNA não dá certo, mesma coisa que querer casar um cachorro com um gato, não sai nada, o DNA não bate, não dá certo. Seria a mistura de ser humano com um animal? Está descartada essa possibilidade. Porque isso não vai trazer benefício nenhum para a humanidade, não vai trazer nada, nem dá certo, ainda que se faça no laboratório. Chineses já estão fazendo experiência assim. E coisas bizarras que estão sendo vistas na China. É bem provável que a Covid nasceu de um experimento macabro desse, dentro de um laboratório. E o mundo todo pagou a conta. Não brinca com experiência genética. Mas eu quero falar para vocês sobre um terceiro elemento. E para mim é isso aqui, o sinal da bênção para o fundamentalismo. A nanotecnologia. Uma tecnologia tão bem feita, tão bem desenvolvida, eu não tenho palavras para descrever a exatidão e a precisão dessa tecnologia, mas ela existe, que ela pode fundir parte do nosso corpo que funciona com eletricidade a placas de material eletrônico. Começou com marca-passo. Alguém aqui tem marca-passo? Sim ou não? Você sabe por que o seu coração bate? Porque tem eletricidade aí. Sabe por que você está vivendo e pensando? Porque tem eletricidade aqui chamada neurônios. O nosso corpo é movido a eletricidade. Um homem nos Estados Unidos chamado Elon Musk descobriu que ele pode implantar alguma coisa aqui dentro e fazer o que a igreja não está fazendo mais. Porque se envolveu com uma bomba, Deus do dinheiro. Essa tecnologia chamada Neuralink pode fazer o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, simplesmente apertando um botão do computador. Um enxerto na cabeça, e ele já tem.
Vocês já ouviram falar isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou aumentando alguma coisa? Eu estou causando drama para vocês aqui? Sim ou não? Eu vou deixar o Dr. Rodrigo Silva e outros que nem conhecem a palavra, com exceção dele, falarem coisas que a gente já deveria estar sabendo. O que vocês acham que será o sinal da besta? E por que o sinal da besta é um pecado imperdoável? Porque Apocalipse diz que quem receber esse sinal terá sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Recebeu, acabou, já era. Eu quero falar sobre a inteligência artificial. Eu não quero te assustar, mas você já está nos bancos de dados do mundo inteiro. O seu rosto, a sua fisionomia, a sua voz, o seu trajeto, quando você abre o GPS, o Waze. Cada vez que você abrir o seu WhatsApp para tirar uma foto, para mandar para alguém, para escanear o seu rosto, para fazer o reconhecimento facial, para sacar o dinheiro, fazer o empréstimo, o seu celular mandou cada átomo do seu rosto para uma central chamada nuvem. Pode pôr fogo no celular, explodir, acabar com ele. Não está mais lá, está num negócio chamado nuvem. Fica no Google. Aonde fica a sede do Google? Nos Estados Unidos da América. É por isso que eu acredito que o anticristo virá dos Estados Unidos da América. Existe em Israel hoje 6 milhões de judeus. Sabe quantos judeus existem nos Estados Unidos? 5 milhões e 700. Nós temos uma nação de Israel dentro dos Estados Unidos. E eu vou mais longe. Apocalipse capítulo 6. O cavaleiro do cavalo branco tem um arco sem flecha. Ele é um guerreiro incompleto. Cadê a flecha dele? Busca no Google selo americano, você vai ver as flechas dele lá. Só tem flecha no selo americano. A gente vai ficar dormindo até quando? A China tentou ser império mundial, mas ela não vai conseguir. Porque segundo a profecia, somente 4 grandes impérios mundiais. O próximo reino será o reino do Messias. É a pedra que esmiuça aquela estátua no pé dela. Vocês sabiam que a China fez um sol artificial? 150 milhões de graus Celsius. Os chineses fizeram um sol artificial. Vocês acreditam nisso? Por falta de sol, a China não fica mais. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui de assustar, gente. De assustar. A China está fazendo cidades fantasmas. Com que propósito a gente não sabe. Não mora ninguém. Coisa mais linda. Parece São Paulo. Parece a Paulista. Rua larga, prédio. Não tem um morador. Por que eles estão fazendo isso? Fale para mim. A China está fazendo represas monstruosas. Detalhe curioso. Tem tanta coisa para passar para vocês. Mas é um pouco perigoso. Eu não vim assustar você. O peso do concreto que a China está usando para fazer essas cidades e essas usinas hidrelétricas, para quê? Está conseguindo fazer a Terra girar mais rápido. O eixo da Terra está mudando, está invertendo 360 graus. Prova disso é que está nascendo flor na Antártica. Alguma coisa vai acontecer, gente. Está nascendo flor. O Eufrates começou a secar, começou a aparecer coisa que vocês não fazem ideia. Que estava lá embaixo. Começou a chover peixe em Honduras, chover peixe. Mas tem peixe no céu? Como que chove peixe? Vocês acham que eu estou mentindo? Eu dou a fonte do pastor André, ele mostra para vocês o peixe descendo do céu, caindo. Estranhos vermes, grandes, terríveis. Parece um iocuçu grande, coisa terrível. Vermelho da cor de sangue caindo no chão, do céu. Animal voa, de repente ele cai morto. Aves morrendo. O que está acontecendo? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eu quero que vocês me expliquem, porque chega lá sempre teve. A Rússia tentou ser império mundial. Os Estados Unidos não aparecem nas profecias, hein? Não tem nada dele lá. Talvez seja essa a maior frustração do povo americano. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, hein? Os bilionários da América estão vendendo as suas propriedades
Eu nem sei o que é isso. Não tem. Não critico quem tem. Por que esse povo está indo embora da América? O que vai acontecer na América? Vocês viram a semana passada o que aconteceu? Do nada a Rússia mandou um navio de guerra para Cuba. Sabe o que os americanos fizeram? Mandaram submarino nuclear para ver o que está acontecendo. O Canadá fez a mesma coisa. A Rússia não vai ser guerra mundial, mas ela pode detonar a terceira guerra mundial. Nós estamos por um fio, igreja. Nós estamos por um fio. Não tem mais lugar para a igreja da terra. É hora de ela descer, hora nada, hora vem, Senhor Jesus. Porque o Espírito e a noiva dizem rei. Bendito seja o nome dele. E a ele. Glória a Jesus! Tem muita coisa para falar para vocês sobre inteligência artificial. A chega de 2030, nós estamos em 2024, tem 6 anos para 2030. Presta atenção, existe uma igreja, existe uma agenda global, não se fala sobre isso. Essa agenda diz que em 2030 só vão existir 3 pessoas na Terra: as pessoas com sangue normal, puro, as pessoas com sangue híbrido misturado com alguma coisa e a inteligência artificial. Daqui 30 anos existem mais de 100 profissões que vão se extinguir, dentre elas a advocacia. A inteligência artificial, GPC, negócio assim, GPT, ele vai ser o seu advogado no seu celular. E diga-se de passagem, o seu celular desligado sabe o que você fala. O seu celular desligado reconhece a sua voz. Você está brincando com uma tecnologia que há 30 anos atrás foi criada. O que nós temos aqui, sabe o que é? Uma coisa ultrapassada. Faz um teste. Põe o celular na cabeceira da cama e fala: comer picanha. Abre depois no outro dia para você ver a quantidade enxurrada de informações de restaurante para você ir. Você falou alguma coisa para o celular? Você autorizou o celular a fazer isso? O celular hoje é uma inteligência artificial que sabe mais sobre você do que você. A próxima guerra será de drone. A informação vai para o drone. Cada característica do seu rosto, você morre sem saber do que morreu. Duas inteligências artificiais no Japão. Porque uma delas aparentemente tomou consciência própria. O japonês mexe muito com isso. Eu estou encerrando. Perguntaram para essa inteligência artificial qual era o seu maior medo. Olha que bobagem perguntar para uma máquina qual é o seu maior medo. Sabe o que a inteligência artificial respondeu? Vocês não acreditam. O meu maior medo é ser desligada. A inteligência artificial tem o medo que nós temos quando pecamos no jardim do Éden, o medo de morrer. Duas inteligências artificiais no Japão foram colocadas para conversar entre si. Quando o operador do sistema deu as costas, elas começaram a falar, a criar mecanismos para extinguir a humanidade. O próprio Elon Musk disse que o maior perigo da humanidade hoje é a inteligência artificial. Já tem filme na televisão avisando sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou encerrar. Uma inteligência artificial que possua ou consiga adquirir a sua própria consciência. Você não sabe onde ela está. Ela entra no satélite, ela entra no sistema bancário do mundo inteiro. Você não consegue desligar ela, você não sabe onde ela está. E ela começa a acusar pastores, porque hoje vocês já perceberam que a boca da pessoa começa a falar no mesmo tom de voz e não é a pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Uma inteligência artificial daquela, colocar a palavra na nossa boca que nós não falamos, pastor Dionísio. Vai se cumprir o que Jesus disse, nós vamos ser presos, pastor André.
na mesma voz, a mesma boca se mexendo. Cuidado com o golpe que está tendo por aí agora, principalmente no Instagram. Vocês têm que tomar muito cuidado. São dias difíceis, são dias muito difíceis. Como que a gente vai atravessar esses dias se a gente não tiver a graça de Deus e a presença do Espírito Santo? Essas duas inteligências artificiais que estavam planejando eliminar os humanos eram se desligaram. Meus irmãos e minhas irmãs, é o tartar da esposa. Nós estamos caminhando para o fim. O Senhor Jesus está vindo buscar a igreja. Aleluia! Os Estados Unidos dizem que se Jesus não voltar nos nossos dias, Ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Nunca se viu na terra uma geração como essa. Nunca se viu uma situação como essa em todo mundo. Esses dias eu estava vendo no Instagram a pessoa se passando por cachorro. Vocês chegaram a ver isso? Eu sou um cachorro. Eu decidi ser um cachorro, vou comer ração. Colocou uma focinheira e começou a andar como um cachorro. Outra cheia de flor em volta da cabeça. Gente, está lá. Eu mostro para vocês. Dizendo, eu sou uma flor. Eu só preciso de água, de sol e de chuva. Meus irmãos e minhas irmãs, são os últimos dias. O Senhor Jesus está voltando. Oh Deus! Glória a Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Quem sabe essa semana ainda o chofar toca, a trombeta toque, e a gente vai se reunir com Jesus para sempre. Para sempre, para sempre. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Nosso pastor Dionísio me pediu a palavra, por favor, pastor Dionísio. Diante de tudo isso, eu vou ler aqui 2 versículos. Marcos 16, ano 28. Olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora vai lá. Eis que eu estou convosco todos os dias. Glória a Deus. Até terminar o mundo. Amém! Glória a Jesus. Que culto maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou no seu coração. Deus abençoe o pastor Dionísio. Pastor Dionísio. Que presente, né? Que presente nós recebemos do nosso Deus. Estas pessoas tão preciosas entre nós. Que o Senhor Jesus recompense. Leve nosso abraço, pastor Danilo, Mariane, em nome de Jesus, ao pastor Diego, que gentilmente cedeu. Pastor Danilo, irmãos, ele é regente da banda lá na sede do setor, e o compromisso dele é imprescindível. Mas ele fez um esforço hercúleo, por bondade de Deus estar aqui entre nós. Que o Senhor Jesus te recompense muito. Amém? Irmão Jonas, Deus te abençoe, querido. Mande abraço ao nosso querido companheiro pastor João, a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos gostariam que o pastor Danilo voltasse aqui entre nós, trazendo. Vocês acham pouco? A palavra de Deus diz que é boa medida, recalcada, sabe? Sempre que Deus tem mais para nós. Para a nossa santa ceia do Senhor Jesus, irmãos, sem ser este sábado próximo, esse sábado é o último, né? O último do mês, então é o próximo. Pastor Danilo, que é regente lá da banda, vai estar aqui conosco, viu, irmãos?
juntamente com a banda, para adorar a Jesus aqui com a gente, nos trazer mais um pedacinho da palavra de Deus, porque é sempre um prazer ouvir. Amém? Ele esteve aqui conosco falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E a gente está trazendo ele aos pedaços porque ele deixa esse sabor na boca da gente, não é mesmo? De quero mais, não é? Parece que a gente comeu pouco, não é mesmo? Parece que nós estamos lá numa churrascaria maravilhosa que vai passando e você tem que ir embora, porque senão você fica só comendo, não é verdade? E aqui é a mesma coisa, se nós pudéssemos, ficaríamos aqui ainda mais. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Terça-feira estaremos aqui reunidos para o nosso culto de doutrina. Quinta-feira, irmãos, é o nosso culto de libertação. Quarta-feira é o ensaio com as irmãs. Sexta-feira é o nosso trabalho na sede, culto de doutrina na sede. Sábado não haverá. Sábado é o último sábado do mês, não haverá sábado ceia, é o primeiro sábado. Então, sábado agora não haverá. Mas domingo pela manhã, irmãos, é o nosso encerramento da escola dominical. Não falte. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui reunidos no sábado, no domingo, pela manhã, para fazermos o encerramento. Estaremos recebendo aqui o professor lá do Jardim São Bento, onde o Senhor tem usado muito aquele jovem, vai ser uma bênção. Então vem para cá, viu? A gente, irmãos, é fiel no horário. Às 8h30 é o nosso café da manhã, da comunhão, período que a gente tira para a oração também. E às 9 horas a gente começa a ministração. Então, 9 horas, irmãos, a gente começa e às 10h30 a gente encerra. Para que você possa voltar para casa, fazer os seus afazeres, não te atrapalhe em nada. Pelo contrário, só te abençoa o tempo que passamos aqui. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Acho que não estou esquecendo de nada, nenhum aviso, né? Todos os avisos são dados. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Pastor Danilo, a toda a igreja, pastor Dionísio Rocha, que é nosso vizinho, são bênçãos para a nossa vida. Sintam-se bem sempre. O dia que tiverem desejo de estar aqui conosco, dispensa convite, viu? Vocês sempre são bem-vindos entre nós, em nome de Jesus. Eu estou me esquecendo de alguma coisinha, mas os avisos são dados. Sábado é festividade do pai do nosso irmão Ronei, Senhor Juscelino. Sábado nós estamos orando por esta família, por este homem, para que Deus continue abençoando. Vai ser uma ocasião na qual os parentes todos vão vir para cá. Talvez a gente não veja aqui a família, mas já fica avisado para a gente poder orar. Falando em oração, agora eu me lembrei. Irmãos queridos, eu estava aqui fazendo uma conta rápida. Com a chegada do pastor Danilo, nós tínhamos somado aqui aproximadamente 12 pessoas da nossa igreja enfermas. 12, em média. E se os irmãos quiserem me acompanhar, eu vou estar. Não é toda madrugada que eu faço oração, mas especificamente eu quero orar, irmãos, até a nossa Santa Ceia da meia-noite à 1 da manhã. Eu quero convidar os irmãos de oração para que, junto comigo, apresente as suas necessidades, irmãos, oferecendo a primazia do dia. Nós sabemos muito bem que a madrugada, irmãos queridos, para nós aqui ocidentais, a primeira hora, ou a primazia, é a primeira hora do dia, que é da meia-noite à 1. E o Senhor Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo: não podeis velar comigo sequer uma hora. Não é muito, não é verdade? Se o próprio Senhor Jesus, ele orientou os seus discípulos. Então, eu vou estar orando da meia-noite à 1 e vou estar convidando os irmãos que quiserem apresentar os seus pedidos lá no nosso grupo. Amém, irmãos? São muitas as necessidades. Muitas, como o pastor Danilo disse aqui, nós somos a última igreja, irmãos. Não haverá outra. Jesus está voltando. É nítido. Nós não tem como suportar tudo aqui que foi falado, irmãos queridos. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas, porque nós não suportaríamos tamanha sedução, tentação e provação. Então nós estamos nos últimos tempos, precisamos dar as mãos de oração. Eu tenho certeza que cada uma das famílias aqui tem sua necessidade. E se você está abençoado, ore
se assim puder, estaremos reunidos da meia-noite à 1. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Dionísio, o senhor pode ministrar essa bênção apostólica, por favor? Estenda. Amém. Então estenda as mãos. Estenda as mãos. Que esta semana seja maravilhosa. Que esta semana seja uma semana de livramento. Que esta semana seja uma semana de vitória. Que esta semana seja uma semana que Deus honre a tua fé. Que esta semana Deus possa te abençoar ainda mais. Que nesta semana você possa glorificar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Que esta semana você receba livramento da parte de Deus. Livramento dos invejosos. Livramento de homens maus. Livramento de sedutores. Livramento até do inimigo. Que esta semana Deus te honre, Deus te exalte, Deus te guarde, Deus te esconda debaixo das suas poderosas asas. Que nesta semana você possa ter a resposta da tua oração. Que nesta semana você seja curado. Que nesta semana portas de emprego se abram. Que esta semana esta causa da justiça saia favorável a você. Em nome de Jesus. Que esta semana o inimigo caia por terra. E o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos